Olá pessoal, eu sou Afonso, sou médico de família e trabalho com hanseníase e tuberculose. Hoje nós abordaremos o TESC 3, que vai falar sobre doenças negligenciáveis. E dentre essas doenças, hanseníase e tuberculose. Nós sabemos que essas duas doenças são doenças que não têm mercado para novas drogas nem produção de vacina. Por isso são consideradas doenças negligenciáveis, onde não se investe para eliminar ou erradicar essas duas doenças. Eliminar seria o termo correto. A hanseníase é uma doença milenar. E desde aquela época de Cristo nós se fala sobre hanseníase. O que é que a gente da atenção básica tem que estar preocupado? Em diagnosticar precocemente a hanseníase. Como se diagnostica hanseníase precocemente? Sabemos que hanseníase é uma doença infecto-contagiosa causada por um bacilo, a Mycobacteria lepra, que tem predileção por nervos e pele. Então, hanseníase é uma doença dermatoneurológica, não é só uma doença de pele. Por trás da pele existe um nervo e esse nervo comprometido leva à incapacidade. Por isso, a gente tem que pensar sempre em hanseníase num diagnóstico precoce. Como é que essa hanseníase se manifesta? Ela se manifesta através de lesões de pele e comprometimento de nervos. Então, a primeira coisa que vai chegar para a gente com manchas hipocrômicas, hiperemiadas, nódulos, placas, lesões, infiltrações e todas essas manifestações com alteração de nervos. Então, para diagnosticar, o diagnóstico é clínico e a gente tem que examinar a lesão, testar a sensibilidade e examinar nervos. E que nervos são esses? Nervo da mão, da face e das pernas. Na face nós temos o trigêmeo, o facial e o auricular. Em membro superior nós temos o radial, o ulnar e o mediano. Em membros inferiores, o fibular comum e o tibial posterior. Então o doente chega na nossa unidade apresentando manchas hipocrômicas, hiperemiadas, e ele já às vezes já diz para a gente: eu tenho essa mancha, doutor, eu não sinto essa mancha. Eu já belisquei essa mancha, eu já furei essa mancha e eu não sinto essa mancha. Então, o que é que nós, como clínicos e médicos de família, teremos que fazer? Examinar essa mancha. Examinar de que maneira? Testando sensibilidade. Que sensibilidades são essas? A térmica, a dolorosa e a tátil. A primeira sensibilidade que se perde é a térmica, a segunda a dolorosa e a terceira a tátil. Examinando essa sensibilidade e havendo perda de uma dessas sensibilidades, a gente já pode pensar em hanseníase. Nenhuma outra doença dá perda da sensibilidade. E se ele tem sensibilidade alterada, térmica, dolorosa e às vezes, por último, a tátil, isso é um diagnóstico provável de hanseníase. O que é que a gente pensa em hanseníase? Como é que a gente define um caso de hanseníase? Paciente que apresenta lesões de pele com perda de sensibilidade. Paciente que apresenta infiltração ou aumento dos nervos. Ou paciente que tem uma baciloscopia positiva. Qualquer um desses três casos define um caso de hanseníase. Se ele tem baciloscopia positiva, é classificado como multibacilar. Então, o diagnóstico é clínico, é através da perda de sensibilidade e através de alguns exames complementares que pode ser feito. Eu falei de baciloscopia. Baciloscopia é um exame complementar ao diagnóstico. Em 50% dos casos, essa baciloscopia vai ser positiva, em 50% vai ser negativa. Então, o fato da baciloscopia ser negativa não significa que não seja hanseníase. Então, de posse do exame clínico, de uma anamnese bem feita, do exame de nervo, eu posso definir que é um caso de hanseníase. As formas de hanseníase são as formas indeterminada e tuberculoide, que são as formas paucibacilares, e as formas de morfa e vichoviana, que são as formas multibacilares. A classificação multibacilar, através do número de pauci e multi, é feita ainda hoje, em breve vai ter mudanças, é feito na classificação de 1 a 5 lesões, é paucibacilar. São as formas indeterminada e as formas tuberculoide. Mais de 5 lesões é forma multibacilar, de morfa e vichoviana.
Então, se o paciente tem uma forma indeterminada, ele tem até 5 lesões. Se tem a forma tuberculoide, tem até 5 lesões. Se tem as formas vichoviana, dimorfa e vichoviana e dimorfa, tem mais de 5 lesões. Só que isso é uma classificação operacional. É uma classificação para aumentar o diagnóstico, não é matemático. Você pode ter 3 lesões e ser multibacilar. Isso é uma inconsistência dessa classificação que muitos não aceitam entre multi e Pálse. Diagnosticando hanseníase, a gente precisa tratar. Em algumas situações você pode pedir exames complementares e já pedir inclusive biópsia, que nem sempre fecha o diagnóstico. Por isso o diagnóstico é clínico. Você tem o teste de histamina, que não é disponível ainda. Você tem o iodoamido também, mas o exame principal para dar o diagnóstico é o exame de testar a sensibilidade na atenção básica. Testar a sensibilidade térmica, quente, frio, a sensibilidade dolorosa através de ponta de agulha, e essa tátil através de algodão, que a gente é aquela sensação de tato. Diagnosticando hanseníase na atenção básica, a gente tem que tratar. Até então, vai haver mudanças. O tratamento da hanseníase é feito a Pálse bacilar 6 meses, 6 doses em até 9 meses. Multibacilar, 12 doses em até 18 meses. Significa que o paciente, para tratar a hanseníase Pálse bacilar, ele tem que tomar 6 doses em até 9 meses. No multibacilar, 12 doses em até 18 meses. O Ministério está propondo mudanças no tratamento da hanseníase. A gente tem que observar, por enquanto, vamos aguardar, porque essas mudanças são contraditórias, existe muita resistência a essa mudança. Até então, tratamento da hanseníase, Pálse bacilar 6 meses, tratamento da hanseníase multibacilar 12 meses. Uma das grandes coisas que ocorre na hanseníase, a gente já viu que a hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, causada por um bacilo ou micobactéria lepra, e que tem predileção por nervos. A gente tem que observar o seguinte, e essa é a doença infecciosa, tratado pela poliquimioterapia, tratado por dapsona e rifampicina, a Pálse bacilar, dapsona, rifampicina e clorfazimina, a multibacilar. Mas no decorrer da hanseníase, ocorre uma coisa chamada de reação hansênica. Reação hansênica pode acontecer nas formas tuberculoide, reação tipo 1, na forma vichoviana e dimorfa, reação tipo 1 e reação tipo 2. O que seria essa reação? A gente podia pensar que a reação é uma doença imunológica. Então, durante a hanseníase, pode ocorrer 2 doenças, uma infecciosa, causada pelo bacilo, e uma imunológica, causada pela briga do bacilo com o sistema imunológico da gente. Essa reação hansênica é que causa a incapacidade. É durante a reação que o nervo é comprometido, e comprometendo o nervo pode levar a grande problema da hanseníase, que são as reações. Exceto o indeterminado, todo paciente pode fazer reação. O tuberculoide faz reação, o vichoviano faz reação, o dimorfo faz reação. A hanseníase tem 2 polos, o polo tuberculoide e o polo vichoviano. No polo tuberculoide, o paciente tem resistência à doença. Se ele adoecer, ele adoece com poucas células, com poucas lesões. O organismo tem uma imunidade celular, então os linfócitos combatem o bacilo. Então, na forma tuberculoide, faz reação tipo 1, reação reversa, e é uma reação com poucas lesões. A reação tipo 2 é reação tema nodoso, ocorre no vichoviano, basicamente, podendo ocorrer também no dimorfo. Essa reação ocorre, o paciente vichoviano não tem imunidade celular, ele tem imunidade humoral. Então, a reação é através de anticorpos. E aí, ele vai fazer mais reações, mais lesão de nervo do que o vichoviano, do que o tuberculoide, embora o tuberculoide também faz lesão de nervo. E essas reações precisam ser detectadas para que o paciente, durante o tratamento, ele vai todo mês na unidade, toma a dose supervisionada e você observa se houve alguma alteração, se houve alguma inflamação do nervo. Quando a inflamação é gritante, ele chega dizendo o nervo está doendo, está espessado, mas existe também a neurite silenciosa. Ele pode lesar o nervo sem dor
E você só vai ver quando ele chega para você com perda de força muscular. Eu não consigo pegar com minha mão direita, tomar café, porque o café cai. Eu estou com fraqueza nesse braço. Isso é uma reação rancênica, isso é uma alteração do nervo, isso precisa ser diagnosticado para tratar. Se eu mando o paciente para casa e volte com 6 meses, ele vai fazer a lesão de nervo, ele vai fazer alterações nervosas e vai ter incapacidade. Então, quando a gente examina um paciente de Hansen, é anamnese, é exame clínico, avaliação neurológica e avaliação do grau de incapacidade. Como é que ele entra no meu serviço? Se ele entra com um grau de incapacidade 0, eu vou diagnosticar precocemente e ele tem que sair com um grau de incapacidade 0. Não houve nenhuma alteração neurológica durante o meu tratamento. Se ele entra com um grau de incapacidade 2, significa que ele já tem lesão nervosa. E meu intuito é não fazer com que essa lesão aumente, ou que ele tenha mais lesões e que ele saia já com grau de incapacidade 2, significando um tratamento, um diagnóstico tardio. Eu quero diagnosticar sem lesão, eu quero diagnosticar sem nenhuma alteração, para que modo que ele saia do meu serviço tranquilo. Se ele entra com grau de incapacidade 2, ele vai sair com grau de incapacidade 2, ele vai sair com sequela. Eu vou tratar a doença infecciosa, mas a doença neurológica eu já perdi. O bacilo já deixou sequela e esse paciente sai do meu serviço com sequela. Então, na atenção básica é o local onde o paciente vai ter diagnóstico precoce da hanseníase. Diagnóstico precoce significa diagnosticar com grau de incapacidade 0, diagnosticar sem nenhum comprometimento neural, sem nenhum comprometimento nervoso. Então, além de acompanhar, eu tenho que examinar os contatos, eu tenho que chamar a família, examinar a família desse paciente, porque é uma doença de transmissão aérea e o multibacilar transmite o bacilo para quem estiver por perto com ele durante o contato. E o bacilo tem uma alta infectiosidade, ele infecta muito, mas só 10% adoece. 90% dos pacientes cria resistência e, se tiver hanseníase, tem na forma paucibacilar. 90% vence a doença, 10% adoece. Então eu tenho que diagnosticar na minha comunidade e tratar e examinar os contatos. Eu faço a avaliação dermatoneurológica dos pacientes, examino também os contatos. Se os contatos não tiverem nenhuma alteração neurológica, nenhuma alteração dermatológica, eu vou dar BCG. O BCG protege esse paciente, dá uma maior resistência a adoecerem. Como eu faço o BCG? Se o paciente já tomou, olha o braço direito, se ele tem uma cicatriz de BCG, eu só dou uma. Se ele não tem nenhuma cicatriz, eu dou uma dose também, uma dose da vacina. Se ele tem 2 cicatrizes, ele não precisa tomar BCG. Então, hanseníase ainda tem um problema de causar um estigma muito grande na sociedade. O paciente que tem hanseníase ainda é discriminado, não é igual antigamente, tanto que o nome era lepra, mudou para hanseníase, que melhora um pouco, mas hoje com a tecnologia, quando você bota hanseníase, o cara vai lá no Google e vê que hanseníase e lepra é a mesma coisa, e ele diz que tem hanseníase e lepra também são a mesma. A mudança do nome melhora um pouquinho, mas com a tecnologia, todo mundo sabe quais são as doenças. Ele vai pesquisar e vai saber qual é a doença. É uma doença endêmica ainda no Brasil. O Brasil é o segundo maior número de casos, só perde para a África, e uma doença que a gente precisa diagnosticar. E o que é preocupante, o número de incidentes, uma aluna fez um trabalho, um TCC sobre hanseníase, e esse TCC ela observou que em Salvador, uma boa parte da detecção é em adulto maior do que 60 anos e na forma dimorfa. O que eu olhei para ela, você olhou também o paciente menor de 15, porque se o adulto está doente, a criança em casa também vai ficar doente. Então, o aumento do número de casos em menor de 15 anos é uma coisa preocupante. E teve uma época que a gente via hanseníase poupa criança, em áreas endêmicas não poupa não. Você vai ver criança menor de 15 anos com forma dimorfa e já com alterações bem evidentes da hanseníase. Então, hanseníase é uma doença que tem cura, tem tratamento, o tratamento é feito por a poliquimioterapia durante 6 ou 12 meses, isso vai mudar, e também observar a reação rancênica. Não é só pensar em hanseníase, é pensar em hanseníase e pensar em reação. É pensar em hanseníase e pensar em reação. A reação, 64% dos pacientes
que têm hanseníase multibacilar vão apresentar reação. E essa reação é que vai lesar o nervo. E com o tratamento de 12 meses, frequentemente a gente vê o paciente apresentando reação até 5 anos depois que ele terminou o tratamento. E na cabeça do paciente, ele não vai entender que é reação. Ele vai dizer que isso, a doença voltou e a gente tem que muito cuidado. Recidiva, o retorno da doença ocorre em 1% dos pacientes após 5 anos. Nunca é matemática, mas a média é 5 anos, podendo ocorrer antes. Se o doente foi tratado corretamente, usou as 12 doses supervisionadas, teve alta, e 1 mês depois volta com sintomas, a gente tem que afastar, fazer diagnóstico diferencial entre reação e recidiva. Lembrando que reação é precoce, recidiva é tardia. Recidiva vai ocorrer após um período de 5 anos. Então, esse teste, essa videoaula é para sensibilizar sobre hanseníase. Hanseníase é uma doença que é a atenção básica que vai atender. Hanseníase não é de especialista nem de dermatologista. Hanseníase é do médico da atenção primária de saúde. Dando continuidade às doenças negligenciáveis, vamos falar sobre a tuberculose. A tuberculose é um grave problema de saúde pública mundial, principalmente nos países em desenvolvimento. E a tuberculose se manifesta através de tosse, uma tosse prolongada, uma tosse na população geral de até 3 semanas é considerado sintomático respiratório. Na população geral, numa população que tem maior chance de ter tuberculose, profissional de saúde, a tuberculose, morador de rua, portador de HIV, a gente tem que pensar em tuberculose e investigar muito mais precocemente. Então, se o paciente tem 3 semanas de tosse, ele é considerado sintomático respiratório. Se ele é considerado sintomático respiratório, nós devemos fazer a procura do bacilo, nós precisamos fazer a baciloscopia ou o teste rápido molecular. Salvador e Feira de Santana faz o teste rápido molecular. Os outros municípios fazem a baciloscopia. A baciloscopia, no sintomático respiratório, visa encontrar o bacilo da tuberculose. A baciloscopia tem um rendimento em torno de 70% a 80%. 80% é positivo, em até 20% pode ser negativo. O teste rápido molecular tem algumas vantagens, inúmeras vantagens, sobre a baciloscopia para o diagnóstico da tuberculose. O teste rápido molecular detecta o DNA do bacilo em mais de 90% dos casos. E ainda dá para a gente a sensibilidade a uma das drogas do tratamento, que é a rifampicina. Então, se eu faço um teste rápido molecular e detecto do DNA e ele é sensível à rifampicina, eu vou tratar esse paciente na minha unidade. Se ele faz o teste rápido e é resistente à rifampicina, é um paciente que eu tenho que encaminhar para um centro de referência, porque ele é resistente a uma das principais drogas do tratamento do paciente. Então, o paciente que tem tuberculose começa com tosse. Se eu não investigo, 2, 3 meses depois ele está com tosse, inicialmente seca, depois produtiva, febre vespertina, perda de peso, anorexia, dor torácica, escarro com sangue, sudorese noturna, aí todo esse elenco já aumenta a possibilidade da tuberculose nesse paciente. Então, todo paciente com tosse há mais de 3 semanas, eu devo investigar. Morador de rua, presidiário, tem 30 a 40 vezes chance maior de ter tuberculose. Então, paciente morador de rua tem 60. Presidiário, que está hospitalizado em asilo, não sei onde, a chance é de 40%. HIV em torno de 30%. Então, eu preciso ter a minha prioridade e meu paciente da minha comunidade investigar tosse por mais de 3 semanas. Se esse paciente tem tosse de mais de 3 semanas, eu vou examinar o paciente, eu vou, se possível, pedir o raio-x de tórax, mas quem me dá o diagnóstico é o teste rápido molecular ou a baciloscopia. A baciloscopia é feita em 2 amostras e mensalmente eu faço a baciloscopia para controle, para saber se o paciente responde ao tratamento. O TRM é um exame para diagnóstico, ele não serve muito para acompanhamento. O acompanhamento do paciente com tuberculose é feito com a baciloscopia. Então, diagnóstico TRM, acompanhamento baciloscopia. Se eu não tenho TRM, diagnóstico, 2 amostras de baciloscopia, acompanhamento baciloscopia. E se esse paciente tem o quadro clínico
e tem o raio-x alterado e tem a baciloscopia ou TRM, esse paciente tem tuberculose e eu preciso tratar a tuberculose. E a tuberculose é tratada no esquema 4 em 1 hoje, o esquema com 4 drogas. Ele usa a rifampicina, a isoniazida, a pirazinamida e o etambutol durante 6 meses, dividido em 2 fases, a fase de ataque e a fase de manutenção. A fase de ataque dura 2 meses, a fase de manutenção dura 4 meses. E o que é que se tem de novo hoje em relação? Quando antigamente ele fazia 2 meses, independente da baciloscopia, eu mudava para a fase de ataque. Hoje não. Hoje, enquanto ele tiver até o 4º mês baciloscopia positiva, eu não mudo a fase para a fase de manutenção. 2º mês positiva, mantenho a fase de ataque. 3º mês positivo, mantenho a fase de ataque. 4º mês positivo, encaminho para referência com quadro de falência. 2º mês positivo, 3º mês negativo, mudo de fase e fico observando até o final. Então, um tratamento que era inicialmente 6 meses, eu vou passar para 7. Se for para 4 meses, eu vou passar para 8, porque eu começo a contar a fase de ataque, de manutenção, quando ele negativa a baciloscopia. Além de examinar o paciente, eu tenho que examinar os contatos. Todos os contatos devem ser examinados e observar se tem alguém infectado. A gente diferencia infecção de doença. Doença, o cara tem sintomas. Infecção, ele tem o PPD alterado. Se ele tem o PPD alterado e raio-x normal, ele está infectado pelo bacilo da tuberculose. E o que é que a gente vai fazer? Tratamento da infecção latente. E a gente prioriza o tratamento da infecção latente em menor de 15 anos. Se ele é contato intradomiciliar e é menor de 15 anos, eu vou priorizar o tratamento da infecção latente nesse paciente. Se ele é portador de HIV, eu vou priorizar o tratamento da infecção latente nesse paciente. O Ministério diz, criança menor de 5 anos, contato intradomiciliar de tuberculose, tratamento da infecção latente para todo mundo, independente do PPD. Quando é que a gente vai priorizar no maior de 15? Paciente com comorbidades, vamos avaliar o grau de contato, vamos ver se o paciente tem diabetes, eu vou olhar esse paciente com olhar de poder fazer tratamento da infecção latente. Paciente que vai usar corticoide por muito tempo, paciente que vai usar drogas imunossupressoras, paciente com insuficiência renal crônica, paciente com hemodiálise, paciente com diabetes, eu vou pensar, paciente que vai transplantado que vai usar medicações e ele tem o PPD alterado, então eu tenho que fazer o tratamento da infecção latente. Então, quando a gente trabalha pensa em tuberculose, a gente pensa em doença que trata com 6 meses, e pensa também nos contatos. Os contatos têm 15 a 20 vezes mais chance de adoecer em relação à população geral. Então, contato é meu alvo. Alguém pode estar doente. Se tem uma criança com tuberculose, eu tenho que procurar o adulto que infectou essa paciente. Porque a tuberculose se transmite através das vias aéreas, da tosse, fala, espirro. E se eu em um contato, o que é que vai acontecer? Eu estou doente, eu estou em casa com minha família, com meus filhos. Eu posso passar para meu filho. Se eu posso passar, como é que isso ocorre? Através das vias aéreas. O que é que ocorre depois desse contato e dessa infecção se ele vence minha resistência? 10% vai adoecer. 90% vai ficar infectado e pode adoecer ao longo da vida. Esses 10% que adoece até os 5 primeiros anos. E a gente chama de tuberculose primária. É aquela que acontece na criança e até os 5 primeiros anos. Tuberculose secundária é aquela que ocorre no decorrer da minha vida. Eu sou infectado há 10 anos atrás. Eu estava tranquilo, meu sistema imunológico conseguia vencer a doença, eu estava infectado. Fiquei alcoólatra, tenho um câncer, tenho alguma doença que baixa a minha imunidade. A chance de eu ter tuberculose aumenta. E aí eu posso ter uma tuberculose por uma reinfecção endógena. Eu já fui infectado, já era infectado e a doença acontece naquele momento porque minha imunidade baixa. Ou eu posso ser infectado, já que o Brasil é um país que tem muita tuberculose. Existe um plano para 2035 de acabar a tuberculose como problema, fim da tuberculose. Mas o fim da tuberculose é o fim da tuberculose como problema de saúde pública. É ter menos de 10 casos por 100 mil habitantes. Porque acabar com tuberculose, a gente tem que ter muitas mudanças, porque a gente sabe que tuberculose não depende só de medicamentos. Tuberculose é uma doença de uma associação com muitos problemas sociais,
baixa moradia inadequada, baixo salário, fome. Então, acabar a tuberculose no Brasil em 2035 é uma utopia, mas utopia é uma coisa que a gente quer acontecer. A gente quer que a população melhore as condições de vida, melhore as condições de moradia, melhore, tenha trabalho, e isso acaba com a tuberculose, junto com a medicação quando o paciente adoecer. Então, pensar em tuberculose é o paciente que tosse. Diagnóstico precoce antes que ele contamine outras pessoas no decorrer da tosse, no decorrer de 2, 3 meses, ele sendo bacilífero. E o tratamento está no Sistema Único de Saúde, é feito em unidade básica de saúde, é feito na atenção primária. E as coisas que ocorrem seriam que tem que avaliar. Tuberculose é negligenciada, mas com HIV, tuberculose teve muito investimento em pesquisas. Mas até então, a última droga descoberta para tuberculose descoberta em uso na atenção primária é a rifampicina, 1970, década de 70. De lá para cá não houve há investimento, há pesquisas, mas na prática a gente ainda está refém do tratamento da década de 70. Quando a gente diagnostica a tuberculose, a gente tem um caso de tuberculose e a gente precisa tratar esse paciente. Como eu já disse, o tratamento é feito com um esquema 4 em 1 e duração média de 6 meses nos pacientes novos, que podendo se estender até 9. Em algumas medicações atuais, a tuberculose meningocefálica a gente tratava por 9, a gente vai tratar agora por 12 meses. A tuberculose óssea também tratar por 1 ano, 12 meses. E a tuberculose com diabetes, o Ministério deixa em aberto, mas a Sociedade Brasileira de Diabetes trata a tuberculose e a tuberculose por 9 meses, 2 mais 7. E as metas que a gente tinha anteriormente para a tuberculose era diagnosticar 70% dos casos e curar 85%, com a taxa de abandono, que é o grande problema da tuberculose, menor do que 5%. Então, a nova taxa da tuberculose, a gente precisa diagnosticar 90% dos casos e curar 90% dos casos. Eu disse que é uma meta utópica. E para a gente fazer isso, a gente tem que fazer o tratamento diretamente observado. Que tratamento é esse? Eu não vou dizer ao paciente, vá para casa, tome remédio e volte a 6 meses, e volte com 1 mês. Eu vou ter que observar esse paciente tomar remédio. Esse paciente vai tomar medicação, um agente de saúde da equipe vai na casa do paciente, ou esse paciente vem à unidade e a gente vê ele tomar o remédio de segunda a sexta. No final de semana, a gente articula com alguém da comunidade que possa observar a tomada de medicamento. É a única chance que a gente tem para atingir a meta. Tratamento diretamente observado. Porque o paciente, por ser um tratamento longo, a partir de chega no 2º mês, ele está bom, ele não sente nada, acha que está curado, interrompe o tratamento. Então, o bacilo vai começar a criar resistência e aí você vê a multidroga resistência, que são quando o bacilo, a medicação não age, a rifampicina, a isoniazida não tem ação sobre o bacilo. Então, esse tratamento que era 6 meses, vai para a referência e trata até 2 anos. Enquanto o paciente novo tem uma taxa mais de 90% de cura, o paciente com multidroga resistência está em torno de 60%. Existe paciente com uma resistência extensiva, é o XDR, não responde a medicação nenhuma e está aumentando cada vez mais, porque a gente deixa o paciente abandonar, o paciente abandona, vai criando resistência e ele vai passar para uma população um bacilo resistente, um bacilo que não vai responder à maioria das drogas. Então, tratar a tuberculose não é só dar o remédio, é ver o paciente tomar o remédio. São pacientes complicados? São alcoólatras, drogados, moradores de rua, que não tomam o remédio corretamente e a gente não tem como dizer, você vai ter que tomar. Eu digo sempre, se eu tiver um câncer, eu posso ou não tomar medicação, é um desejo, eu não quero me tratar, acabou. Mas se eu tenho tuberculose, é um problema de saúde pública, eu tenho que me tratar. Eu preciso me tratar porque é uma doença da comunidade, é uma doença que eu posso estar passando para meu pai, minha mãe, meu irmão, meu colega, minha namorada e quem quer que seja. Então, é uma doença que precisa ter uma legislação onde obrigue o paciente a tomar medicação, onde a gente vá na casa e ele tome e não diga para a gente, eu não vou tomar não. Enquanto a gente não tiver essas ações para implementar o tratamento diretamente observado, a gente não vai atingir as metas de 90 a 90. A gente não atinge hoje a meta de 85.
Em média, nós curamos 70% dos casos. E curando 70% dos casos, a gente não corta a cadeia de transmissão, porque tem uma boa parte do paciente que está transmitindo, que está na comunidade transmitindo a doença. Se a gente não tiver um abandono menor do que 5, a gente não corta a cadeia de transmissão. Um abandono de 10 significa que tem paciente fora, na comunidade, transmitindo a doença. E as unidades, pelo menos do município de Salvador, são todas capacitadas para atender tuberculose. Uma boa parte dessas unidades são unidades de saúde da família, que era de se esperar que acabasse, que diminuísse a tuberculose, e a gente vê que isso na prática não ocorre. Então precisamos estar sensibilizados com hanseníase e tuberculose. Duas doenças que convivem nas nossas comunidades, e está lá, e a gente às vezes não pensa e não diagnostica. Quando o paciente chega para mim com raio-x alterado, com tosse, febre, perda de peso e outros sintomas, com TRM positivo, baciloscopia positiva, cultura positiva, eu não estou precisando pensar em tuberculose. A tuberculose já está diagnosticada e só vou acompanhar. E pensar em tuberculose, eu diagnosticar ele logo no início, quando ele começa a tossir, e eu investigo ele com baciloscopia ou TRM positivo. Lembrar que um outro exame que o Ministério preconiza que seja universal é a cultura. Cultura é padrão ouro para o diagnóstico da tuberculose. Você vê o bacilo crescer. Então, na dúvida, sempre cultura. Na dúvida, TRM, se for disponível, e baciloscopia. Obrigado.